O primeiro aspecto que eu quero pensar aqui com vocês nessa manhã é que santidade não nasce do homem, mas de Deus Santo. Santidade não nasce do homem. A Bíblia é clara em revelar que a essência de Deus é santa. Isaías 6,3 diz assim: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E o texto que nós vamos trabalhar nessa manhã, você já pode deixar aberto. Vamos ler outros, mas hoje é a introdução, é o tema, né? Levítico 19:2. E é uma ordem para todo o povo de Deus, não apenas sacerdotes ou líderes. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Mas antes da gente começar a falar, a gente tem que entender o que é santidade. A palavra Kodesh, que é santidade em hebraico, significa separação, pureza, consagração. E ela deriva de uma palavra, Kadosh, que significa separado, distinto, diferente, único. Grave bem isso. Separado, distinto, diferente e único. Como diz o texto, fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A necessidade da purificação e da santidade para aproximar-se de Deus. Em Levítico, a temática toda do livro é que há necessidade da purificação e da santidade para aproximar-se de Deus. Alguns princípios você vai encontrar no livro de Levítico, um livro que ninguém gosta de ler. É um livro que as pessoas, é muito sangue, é muita morte, para que tudo isso? Mas você sabe por que as pessoas não leem Levítico? Porque elas não conhecem a ideia do texto principal de Levítico. É só por isso. Quando você lê, você fica assustado, para que tanta morte? Para que tanto isso? Está louco? É que a ideia, e esse é o princípio divino do livro, e a palavra santo é usada em Levítico mais do que nos outros livros bíblicos. Grave isso. A palavra santo ou santidade é usada em Levítico mais do que nos outros livros bíblicos. E o termo geral que conduz todo esse livro é reservado para o Senhor. Se santidade significa separação, pureza, consagração, aqui no livro de Levítico, ele tem um propósito. E qual que é o propósito? Reservado para o Senhor. Não é simplesmente separado, mas separado com propósito. Para quem? Para o Senhor. E é interessante você prestar atenção que este livro, sabe quantas vezes aparece a palavra santo, santificar, santidade? Dependendo da versão que você tem, 90 vezes. Qual que é a temática de Levítico? Se uma palavra se repete tantas vezes, é sobre santidade. Por isso que muitas vezes tem alguns livros da Bíblia que as pessoas rejeitam, mas é que não conhecem. E quando você olha tantos sacrifícios ali no livro de Levítico, tem um propósito, tem um porquê. E algumas versões ainda chega a ocorrência de 80 a 100 vezes. E o capítulo que mais repete é Levítico 19. Santos sereis, e é a declaração central, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Santo sereis. Eu ganhei um presente de um cidadão aqui, ó. Ele está aqui, está disfarçando que é com ele. Rapaz, que livro bom, hein? Muito bom. E tem sido muito bom as devocionais. E ele exatamente pega isso aí. Muito forte. A santidade de Deus. E nós vamos ver mais para frente sobre isso. Mas é interessante que com essa introdução você entenda algumas coisas. Quem nos chama a ser santos é quem? Deus. Deus é santo,
perfeito, é Ele. E Ele chama essa congregação que oriunda do Egito, e Deus chama justamente para uma área que ninguém gosta de ir, que é o deserto. E lá no deserto Ele vai falar essas coisas. Deus vai instituir algumas coisas, e todas elas conduzem a um propósito: a santidade do povo. Dentro daqueles limites do arraial onde estava o povo de Deus, ali, aquele lugar deveria ser separado. Cada sacrifício, cada oferta tinha um propósito, e tinha que seguir aquelas regulamentações, porque Deus é santo. E eles tinham que seguir isso. E Deus tinha um propósito com esse povo. Deus queria que o povo conhecesse a Ele em sua santidade. Então, portanto, santidade é estar separado do comum e dedicado para Deus. Grava essa palavra. Fala comigo. Santidade, portanto, é estar separado do comum e dedicado para Deus. Você sabia que a palavra fariseu também ela tem essa ideia de separado? Fariseu quer dizer alguém que é separado para um fim. Mas aqui nós estamos entendendo que santo é muito mais do que isso. É ser dedicado para quem? Para Deus. Separado do comum. Tanto é que em 2 Pedro 1,4 fica claro que Deus fala muito da natureza da pessoa de Deus. Olha o que está escrito lá, 2 Pedro 1,4. 2 Pedro. Como que é a natureza de Deus? Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Participantes da natureza divina. Como que a gente vai ser participante da natureza divina se nós não formos separados das coisas que são comuns e começar a se dedicar para Deus? Então, o fundamento da santidade é uma pessoa, é Deus. Deus não apenas exige santidade, Ele é o padrão de santidade. Em Levítico, capítulo 11, só para você ver, interessante. Levítico 11, abre lá, 44 a 45. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu, o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou. Você percebeu quantas vezes repete a palavra santo, santificado, separado? Eu sou santo.